Saudações fraternas a todos. Para quem não me conhece, me chamo Viviane Bilitardo da Silva, sou trabalhadora e frequentadora da Casa de Paulo Ortiz e hoje conversaremos um pouquinho sobre o ensinamento de Jesus contido no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, sobre o Cristo Consolador. E retiramos um trecho: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Mateus, item 11, de 28 a 30. E antes de iniciarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo, pedirei a todos que entremos em contato com os nossos amigos espirituais, benfeitores do espaço, que abençoe este momento, que possamos ter um bom aprendizado e principalmente assimilar o conteúdo, que possamos ter todos esses ensinamentos em nossas mentes, em nossos corações, que possa servir para nós como um alimento e um refrigério para a nossa alma, nos trazendo paz, harmonia, sabedoria para os enfrentamentos de nossa vida terrena. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja entre nós e que assim seja, graças a Deus. Trouxemos então na íntegra esta linda passagem de Jesus, que considero sendo um alento para a nossa alma nos nossos momentos de aflição. Então, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, todos vós que passam por sofrimentos e aflições, como as misérias, as decepções, as dores físicas, perda dos entes queridos, dificuldades financeiras, desequilíbrios emocionais. Então é um chamamento de Jesus para que para todas as aflições que estejamos passando neste planeta Terra, de provas e expiações, é um chamamento que Jesus faz para que nós tenhamos a confiança de sua presença, não só dele, mas de todos os benfeitores do espaço, né? Nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, nossos mentores, que neste momento, onde não estamos mais suportando as nossas provas, que tenhamos a certeza da sua presença. Então ele ainda complementa: tomai o meu jugo sobre vós e aprendeis de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é leve, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, itens de 28 a 30. Então, quando Jesus ele diz, tomai o meu jugo, o que significa? Então, é para que nós tiremos esse enorme peso que carregamos e que receba de mim algo mais leve, algo mais suave, e que nos trará o descanso. Ou seja, que somente Jesus é capaz de oferecer o lenitivo para as nossas dores, sejam elas dores físicas, morais ou dores emocionais.
Então, desde que tenhamos a fé no futuro e que acreditemos na justiça de Deus. Então, Jesus, somente assim ele nos oferecerá o seu jugo, o seu consolo. Porém, esse auxílio ele ocorrerá desde que nós trabalhemos na sua seara e pratiquemos o amor e a caridade ao nosso próximo. E o que significa a fé no futuro? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, item 32. A verdade sobre a imortalidade da nossa alma nos mostra a verdade através das inúmeras possibilidades de reencarnação. E principalmente a finalidade dessas possibilidades de novas vivências terrenas. Então, através dessas inúmeras possibilidades de existências, nós temos a condição de depurar o nosso espírito, a fim de eliminarmos pouco a pouco todas as nossas chagas, como o egoísmo, o orgulho, o preconceito, a vaidade, a inveja, os ciúmes. Todos esses sentimentos que nos aprisionam e que entravam a nossa evolução. Ou seja, é todo o nosso processo de reforma íntima, de olhar para dentro de nós e admitirmos as falhas, os defeitos que ainda carregamos dentro de nós e tentarmos, pouco a pouco, como dissemos anteriormente, este processo de burilamento espiritual. Então, através deste novo olhar, passaremos a entender os motivos de todas as nossas aflições, que estão relacionados muitas vezes com existências anteriores, onde nós espiamos ao nosso passado. Nós sabemos que dentro da doutrina espírita, ela nos explica que as nossas aflições, elas podem ser decorrentes de causas atuais das aflições e causas anteriores das nossas aflições. Então, se eu tenho, e que as causas atuais, elas são trabalhadas, contornadas, então nós podemos evitar essas causas. Então, se eu tenho problema respiratório, por que eu vou fumar, ter o vício do tabagismo? Então, eu tenho maneiras de evitar esse vício para que eu não tenha o agravamento desta patologia. Então, essas são as causas
atuais, das nossas aflições, que muitas vezes nós podemos contornar problemas futuros. Agora, já as causas anteriores, como citamos anteriormente, já seriam mais inevitáveis, né? Que são as expiações que sofreremos na atual existência em decorrência dos nossos débitos de vidas passadas. Então, o Evangelho nos traz essa explicação, que o homem, ele suporta o que fez aos outros suportarem. Então, se numa existência anterior foi duro e desumano, ele sairá tratado duramente e com desumanidade. Se ele foi orgulhoso, ele poderá nascer em condição de humilhação. Se ele foi egoísta, ele poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Então, essa doutrina espírita bendita, ela é consoladora, porque, como falamos anteriormente, ela faz com que nós tenhamos um outro olhar para todas as aflições, para todas as problemáticas na qual passamos na atual existência. Então faz com que a gente tenha, eu sempre digo, faz com que diante dos problemas a gente mude a cor da lente do óculos. Então, muitas vezes quando a gente consegue ter esse entendimento, essa aceitação, essa resignação diante de todas essas dificuldades a qual passamos, nós conseguimos ter o entendimento de que alguma coisa fizemos no passado, em outras existências, e que na atual existência física nós estamos pagando por aquilo, porque Deus, ele é soberanamente justo e bom. Então ele não vai deixar com que qualquer falha nossa passe despercebido, diferente da justiça do homem, que é uma justiça muito falível. Então, mais cedo ou mais tarde, nós sofreremos, passaremos, por provas e expiações, mas que vai servir como um burilamento do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, da nossa alma. Então, é muito importante que mudemos a maneira de enxergar e que tenhamos o entendimento pelas diversas situações que passamos ao longo da nossa jornada terrena. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições, e quando bem suportadas, é o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Já falamos isso anteriormente. A necessidade das encarnações como um processo de burilamento, de lapidação dos nossos defeitos, daquelas chagas que ainda carregamos enraizados dentro de nós. Então isso daí, esse processo é um processo de cura. E para o espírito é uma libertação, quando ele consegue alcançar essa harmonia espiritual. Então o sofrimento, ele faz abençoar, todo esse sofrimento como um prelúdio da cura. Então, quando nós temos o entendimento dessas cruzes que carregamos ao longo das nossas existências terrenas, nós conseguimos ter essa aceitação, de carregar todos esses fardos com esse entendimento, tudo se torna mais leve e nós vamos aí depurando o nosso espírito, e dando espaço para que as virtudes passem a tomar conta do nosso íntimo, do nosso interior. Então, deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas.
E essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Porque quando nós não entendemos os motivos, nós não aceitamos as nossas dores, as nossas aflições, tudo torna-se muito mais pesado e nós carregamos esse sofrimento por séculos e séculos, né, como tormento para a nossa alma. Então, quando mudamos a cor da lente do óculos, né, com cores alegres, com cores coloridas, não que a nossa cruz tornar-se-á mais leve, não, mas o enfrentamento será um enfrentamento mais positivo, um enfrentamento mais suave, um enfrentamento com harmonia. Então, tudo isso que nós falamos aqui significa o quê? Significa termos resignação, significa ter paciência. Uma hora vai acalmar, não há mar revolto que dure para sempre. E significa ter coragem, coragem para esses enfrentamentos, coragem para irmos até o fim do caminho. E o que significa ir até o fim deste caminho? É trilhar no Evangelho de luz, para conseguirmos um dia o tão sonhado reino dos céus, que é esse mundo novo, esse mundo regenerado. Então, termos o entendimento que estamos num processo evolutivo, neste processo de burilamento da nossa alma, com um objetivo maior, que é o nosso grande propósito de vida, que era alcançar a tão sonhada felicidade eterna, nesses mundos evoluídos. Então, sendo assim, o Espiritismo, ele nos faz entender esse nosso propósito de vida sobre a Terra, porque faz com que o homem ele consiga enxergar de onde ele vem, ou de onde ele veio. Isso ele consegue entender as causas das suas aflições. Para onde ele vai? Ele consegue aí ter o entendimento de quais serão os efeitos e por que ele está sobre este planeta Terra. São as expiações. Porque neste mundo, consideramos ainda um mundo de provas e expiações. Então é esse novo olhar que dá esse despertar para uma maneira mais suave e harmoniosa para os enfrentamentos de todas as nossas montanhas, de todas as nossas dificuldades, mas com resignação, paciência e coragem. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e que conduz ao reino do meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Todos nós somos dotados de uma consciência e somos dotados do livre arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Só que lembrando que para cada escolha nós sofreremos uma consequência.
Então, se escolhermos o caminho do bem, que é o caminho da porta estreita, este caminho, ele nos conduzirá pelo caminho do Evangelho, pelo caminho dos exemplos que nosso irmão e mestre de Jesus nos deixou enquanto esteve entre nós. Desta forma, caminharemos na direção da nossa ascensão espiritual para o reino dos céus, desses espíritos de luz benfeitores do espaço. Por que não, um dia, não teremos a condição de chegar a esse nível de evolução? Tudo depende das nossas escolhas. E por falar em escolha, se fizermos a opção da porta larga, que nos leva pelo caminho da perdição, desta horizontalidade de vida, de uma vida material, das tentações mundanas, tentações essas que falarão mais alto. Ao invés de estarmos aqui estudando, tendo a oportunidade de ouvir lições sobre o Evangelho de Jesus, temos a opção de sair, de ir para um bar com os amigos, beber, fumar, ficar com conversas fúteis. Mas não. Estamos fazendo a opção de alimentar a nossa alma com um conteúdo bom. Então, a escolha desse caminho da porta larga fará com que nos afastaremos deste propósito verdadeiro, deste propósito, desta ascensão espiritual, que nos afastará desses nossos amigos benfeitores do espaço. Porém, Jesus complementa essa lição e diz para nós: estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, ele tombam no abismo do erro. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias às verdades. E ele ainda fala: espíritas, amai-vos. Primeiro ensinamento. E instruí-vos. O segundo ensinamento. Então, através do amor ao nosso próximo, colocaremos a caridade em serviço ao nosso irmão mais necessitado. E isso despertará em nós a fraternidade. Instruir
significa saber sobre a verdade, sobre a imortalidade da nossa alma, e assim termos o entendimento das nossas provas terrenas, através de uma fé raciocinada, onde teremos realmente um entendimento e a aceitação de todas as nossas aflições. Então, através dessa nova maneira de enxergar a vida, com resignação, com a paciência, com a coragem, é ter a certeza da presença e do auxílio desses nossos amigos espirituais, nos intuindo e nos conduzindo sempre para o caminho do bem. Desde que, é claro, estejamos trabalhando na seara do nosso mestre exaustivamente, praticando o amor e a caridade ao nosso próximo, perseverando com coragem por este caminho do bem, pelo caminho do Evangelho de luz, amparados sempre pela presença do nosso Mestre Jesus e nossos amigos espirituais. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que as deve curar. Curar os fracos e os oprimidos. Curar os sofredores e os doentes. Então, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde a mim, siga os meus passos. Somente assim sereis consolados por mim. E ser consolado não significa, como nós já falamos, aliviar as nossas provas, e sim termos o entendimento de todas essas aflições a que passamos ao longo de toda a nossa jornada terrena, e termos sim a resignação, a aceitação de passarmos por todas essas provas. Que tenhamos também o devotamento e a abnegação. O devotamento significa termos empenho. Então, de nós não desistirmos. E a abnegação, ela é um movimento contrário ao egoísmo. Então, a abnegação, ela significa dedicarmos ao nosso próximo. Sendo assim, quando nós vacilarmos com a nossa fé, que façamos então uma prece lá no nosso íntimo, e que peçamos para os nossos amigos espirituais que suportemos as nossas expiações, para que tenhamos a força necessária para um enfrentamento
E para conseguirmos vencer e chegarmos até o fim com a nossa alma leve, serena, e que possamos alcançar um dia este reino dos céus, esse reino de luz, onde o mal não existirá, onde possamos realmente sentir a verdadeira felicidade, a explosão do amor na sua plenitude mais pura e mais singela que Jesus demonstrou a todos nós. Aproveitamos então com esta linda mensagem que nos traz o alento necessário para conseguirmos suportar as nossas provas terrenas, que encerramos com uma vibração, com uma prece contida a todas essas famílias que encontram-se neste momento, Mestre amado Jesus, em sofrimento pela perda de entes queridos, passando por esta prova. Que nossos amigos espirituais derramem suas bênçãos sobre cada um neste globo terreno, acalmando suas dores, trazendo paz, trazendo consolo. Que possam todos esses irmãos reorganizarem suas vidas e continuarem com a sua jornada terrena. Que possam receber a força necessária para prosseguirem. Aproveitamos também, Mestre amado Jesus, e destinaremos todo o nosso amor, todo o nosso carinho às crianças que encontram-se nos orfanatos, sem um lar, que possam ser abraçadas e acalentadas com os nossos melhores sentimentos. Que essas energias salutares possam chegar também, Mestre amado, aos asilos, que possam sentir o nosso abraço fraterno, aquecendo seus corações. Que a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, médicos e enfermeiros do espaço, visitem todos os hospitais e derrame o bálsamo consolador, diminuindo a dor de todos os enfermos, e abasteço todos os profissionais da área da saúde com força e energia para continuarem o seu caminho de trabalho árduo neste momento em especial. E pedimos também pela nossa casa de Paulo Ortiz, que continue com seus trabalhos, com seus trabalhadores, e em especial pedimos a todas as pessoas que encontram-se em tratamento que recebam o lenitivo necessário para aliviarem todos os seus sofrimentos, e que deposite na água
o fluido necessário, o remédio que vai curar todas essas dores, todas essas enfermidades. E que continuemos com os nossos pensamentos elevados, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e todos os nossos amigos espirituais por mais esta oportunidade. Abençoe os lares de todas as famílias aqui presentes, trazendo a paz, a harmonia entre os seus. E muito obrigado, Mestre amado Jesus, pela sua presença constante em nossas vidas. Se conosco agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus.